Olá, boa noite, pessoal. Nossa primeira live. Vou chamar aqui a Zanza para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre pré-operatório. Ela já vai aceitar. Oi, Zan, Oi, Mar. Boa tudo noite, bem? gente. Acho que vou tirar esse óculos agora que eu já enxerguei tudo para poder. Porque tá aparecendo o ring light. Eu tô procurando um filtrozinho bonitinho aqui. Vamos ficar nesse aqui, ó, de cílios. Pronto. Bom, então boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer nossa primeira live do canal. A gente está muito feliz que a galera está interagindo, está engajando a conta com a gente. Obrigada por vocês estarem aí, presentes sempre. E então, meu nome é Marília, eu sou a Marília, que a gente sempre fala. Eu que tenho a coleção de xícaras. E eu tenho 42 anos, fiz o procedimento bariátrico método Sleeve faz um pouquinho mais de 4 meses. E agora eu queria que você se apresentasse e falasse também um pouquinho do seu procedimento. Oi, gente, boa noite. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu sou a Elisângela, meu nome é Elisângela, mas aqui muita gente me conhece como Zanza, né? Inclusive a Má, porque nós somos amigas há muito tempo, então a gente tem essa intimidade de chamar de Zan, que é algo mais de dentro de casa. E eu também tenho 42 anos, mas eu fiz o procedimento de bariátrica em 2017, em janeiro. Então já tem 5 anos e 8 meses. Eu fiz a técnica bypass. Então, a gente queria começar essa vibe de live falando sobre o pré-operatório, porque a gente acha que na nossa opinião, né? Sempre na nossa opinião, a gente não tem nenhum embasamento profissional para falar. Nós temos as nossas profissões e para bariátrica mesmo a gente só tem a experiência para compartilhar com vocês. Então a gente quer falar um pouquinho sobre o pré-operatório como paciente de bariátrica, porque nós concordamos, eu e a Zanza, e eu acho interessante saber a opinião de vocês também, que o pré-operatório é a fase mais importante da cirurgia, porque é uma coisa que muda completamente a nossa vida e o pré-operatório é o que vai guiar como vai ser a vida depois que a gente vai ter, a nova vida que a gente vai ter depois da cirurgia, porque é tudo muito diferente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu pré-operatório e depois a Zanza fala um pouquinho do dela. Eu fiz 1 ano e meio de pré-operatório. Eu resolvi fazer a bariátrica. Eu não faria por estética. Ainda que hoje eu já tenha emagrecido do meu pré-operatório para cá quase 50 quilos, eu não faria por estética, porque para mim, é uma opinião só minha mesmo, não julgo quem não pensa igual a mim, mas uma cirurgia de grande porte como essa, sem ter uma necessidade de saúde, não valeria a pena, para mim, tá? Então, eu realmente, quando eu optei por fazer a cirurgia, sempre fui gorda, mas eu optei por fazer a cirurgia quando eu adoeci. Então, eu passei por um nervoso muito grande, por conta de trabalho, enfim. E aí, o que resolveria o meu problema, porque eu tentei de todas as outras maneiras possíveis, foi a bariátrica. O médico me deu essa solução e realmente seria o que me curaria. E eu tava tomando muito remédio, então nesse momento eu aceitei fazer, porque com saúde a gente não brinca, né? Então foi. E aí era indefinido o tempo de pré-operatório. O meu durou 1 ano e meio. O meu IMC era 47 e eu precisei emagrecer bastante para poder deitar na maca. O médico me pediu isso. Então, e o meu problema era que eu não comia antes. Então, e por isso a causa da minha obesidade é hormonal. Então, como eu juntava isso com não comer, com os remédios que eu tomava para diabetes, eram muito fortes, me faziam comer menos ainda, eu tinha total inapetência.
Então, eu tive que fazer uma reeducação alimentar para começar a me alimentar, para poder emagrecer. Era um custo para mim, porque eu tomava um remédio que é meio famosinho hoje em dia, que chama Ozempic, que eu tomava por causa da bariátrica, por causa da diabetes. Só que era o remédio que mais me fazia mal, porque eu tomava uma dose muito alta, porque eu tenho ovário policístico e isso dificulta a insulina do meu corpo equilibrar todo o meu metabolismo. Minha diabetes era 130, 140, mas eu tomava a dose máxima do Ozempic mais forte que tem. Então, durante esse período, na verdade, para eu chegar no peso que eu pudesse entrar numa cirurgia de grande porte, eu precisei, demorei 1 ano e meio. Eu perdi 26 quilos no meu pré-operatório, e foi muito importante, porque enquanto isso, eu fiz o que é mais importante para mim, na minha opinião, terapia durante todo esse tempo, até porque a gente não pode fazer sem o aval do psicólogo. Foi muito importante porque a gente não imagina até a gente começar a emagrecer realmente depois da cirurgia, porque é muita mudança, muita mudança. Então, e principalmente a mudança mais importante é a mudança do estilo de vida. E é isso que não entra muito na nossa cabeça, porque se eu tivesse um estilo de vida saudável, que eu não teria adoecido, e aí não precisaria ter feito a cirurgia. Então, é muito importante, porque se não fosse tanto o trabalho da endócrino com a terapeuta, com a nutricionista, eu não conseguiria ter chegado lá. Até teria chegado, porque eu teria emagrecido, porque mudei os meus hábitos, tal, mudei obrigada, não estava feliz muito, né? Mas eu tive que fazer isso. Porém, se eu não fizesse, eu emagreceria agora, né? Esse período que todo mundo que faz a bariátrica emagrece, que é de 1 ano e meio a 2. Mas depois desse período, gente, eu creio, principalmente agora depois do canal, que a gente está trocando tantas experiências com tanta gente, se a gente não mudar o estilo de vida, né, os nossos hábitos alimentares, fazer algum exercício para poder, né, manter a saúde em dia, eu vou voltar a engordar. O meu problema não é esse, mas o meu problema é voltar a adoecer. E é justamente o que eu não quero. Então, o meu pré-operatório não foi dos mais simples, porque imagina emagrecer 26 quilos, né, em 1 ano e meio, porque a gente demora para engordar. Eu demorei uma vida para engordar tudo que eu engordei. E aí, para emagrecer 26 quilos em 1 ano e meio, eu não vou dizer que foi uma luta, porque eu já estava convencida. As minhas doenças me convenceram de que era aquilo que eu precisava. Então, hoje eu tenho eu faço exercício, por exemplo, que eu tomo como meu remédio, que eram os remédios que eu tomava antes, e agora é o remédio que eu tenho para a minha vida, para eu poder ser saudável daqui para frente. Claro que a gente escorrega de vez em quando, mas eu continuo fazendo minha terapiazinha com a minha terapeuta querida, que é desde o primeiro mês do pré-cirúrgico. Ela é muito bacana, a doutora Solange. Me ajudou muito. Eu fiz um trabalho muito grande mesmo de tentar colocar dentro da cabeça o que era essa transformação, o que ia acontecer. E a gente não consegue imaginar, porque como a gente não está vivendo aquilo, não dá para ter, não é concreto. Mas a gente já começa a ter uma boa ideia e começa a se acostumar com todas as dicas, tanto a terapeuta quanto a Nutri vão dando pra gente. E aí, no momento que a gente faz a cirurgia e que passa aquela primeira semana que é mais de pós-operatório mesmo, que qualquer cirurgia dá, de corte, a gente já começa a se situar, porque aí na primeira semana, como a gente no primeiro período, assim, da cirurgia, a gente só toma líquido, então emagrece muito, a gente já começa a falar, nossa, então realmente é verdade e tal. E aí a gente começa a colocar em prática tudo que elas ensinaram pra gente, né? E aí o importante é continuar fazendo o acompanhamento. Então é isso, meu pré-cirúrgico foi esse, 26 quilos a menos para deitar na maca. E muito acompanhamento médico. E você, Zé, como que foi?
Olha, a decisão, assim, a minha decisão e a da Marília foi praticamente a mesma. Embora nós saibamos que a obesidade é uma doença, o problema, que agrava, além da doença da obesidade, são as comorbidades, que a gente acabou adquirindo com o tempo, que no caso, no nosso caso em específico, foi a pressão alta e a diabetes. Eu também já estava tomando medicação diária de uso contínuo, tanto de remédio para pressão quanto da diabetes. E a pressão, assim, batia 18, sabe? Super fácil. A diabetes batia 300, super fácil. E além do peso, do cansaço físico que aquilo começou a me trazer, tinham esses problemas, né? Da diabetes, da pressão alta, quando eu fui buscar. E assim, nós fizemos a cirurgia bariátrica em planos de saúde. Foi pelo plano de saúde, o acompanhamento, mas eu tive a oportunidade de fazer por 2 tipos de plano e todos os 2 tinham esse tempo de preparo para a cirurgia. Porque quando eu decidi fazer, assim, eu tinha medo de fazer por experiências anteriores, e aí eu falei, meu, não vou fazer. Mas eu comecei a pesquisar, saber como é que era. E quando eu fui descobrir, eu vi realmente, nos 2 planos, o programa que né, do pré-operatório. E realmente, eu também me preparei por mais de 1 ano, porque o qual eu escolhi, a seguradora, né, do plano que eu escolhi, tinha esse método, e assim, eu achava um saco, eu falei, caramba, eu queria resolver meu problema hoje, mas não, eu vou ter que fazer esse processo de 1 ano, e hoje, conversando, depois de ter feito, né, e conversando com outras pessoas, a gente acaba vendo a importância que é desse pré-operatório. Porque a gente precisa, além da perda de peso, porque eu também tive que emagrecer, tá? Para poder fazer o procedimento. Meu IMC era tipo 48 e na reta final tava 49. Eu tive um profissional assim que foi excelente, mas que deu um choque de realidade que falou: olha, ou você emagrece ou você não vai ter condições de fazer o procedimento por conta de risco, né? De problemas cardíacos e essa situação. E a gente de não poder fazer o procedimento na hora. Então, eu emagreci, fiz o processo durante 1 ano com os profissionais, ótimos profissionais, inclusive, assim, eu só tenho a agradecer a orientação e o cuidado que eles tiveram, assim, de fazer esse procedimento, desse cuidado de acompanhamento. Então, foi a nutricionista, a minha nutricionista, ela é ótima, e, assim, ela super apoiou e super puxou a orelha quando foi preciso, e que me ajudou a perder esse tanto de peso que eu precisava para no momento da cirurgia eu tá pronta, mas eu estava pronta não só no físico, mas eu também estava pronta no psicológico, porque é importante a gente se adaptar e já ir se conscientizando do processo. Porque a gente não pode pensar, realmente, como a Marília falou, é uma mudança, né, de estilo de vida. Então, assim, você já tem que ter na sua consciência o que você vai mudar lá para frente. Assim, então, hoje eu vivo um outro momento que é o momento do reganho, tá? Porque eu já tenho 5 anos e 8 meses de cirurgia. O reganho, ele faz parte do processo. É claro que se você cuidar e tiver dentro do padrão, esse reganho é bem menor do que pode acontecer. Mas a gente precisa estar bem ciente disso. Eu costumo falar assim, eu fui no médico semana passada, esse vai ser um outro tema, tá, gente? Que a gente vai voltar para falar, que é o momento de cada um. Hoje mesmo a gente vai focar no pré. Mas o que eu estava dizendo é que a gente tem que estar consciente. Tipo assim, você teve reganho? Tive. Você sabe por que você reganhou o seu peso? Eu sei o porquê que eu reganhei o meu peso. Entendeu? Mas eu sei o que eu tenho que fazer para me ajustar, para que eu volte a perder isso que eu reganhei e que se mantenha na linha. Porque, assim, as pessoas têm uma ideia de que, assim, vou fazer bariátrica e o meu problema resolveu para a vida toda. Tipo assim, vou fazer bariátrica e vou comer o que eu quiser, não vou me exercitar, não vou fazer. Só que, gente, é realmente um estilo, uma troca, tá? Assim, quando você opta por esse procedimento, você sabe que disso vão surgir outras situações que você vai ter que lidar.
Então, eu lido com isso, a Marília lida com isso hoje, de tipo, saber assim, a gente dá umas jacadas, a gente dá, inclusive a gente dá a jacada junto, tá, gente? Porque o intuito do canal, que nem a Marília falou, não é algo restritivo. O que a gente quer que as pessoas entendam é exatamente isso. Ninguém fica, tipo, fazendo dieta para a vida toda. E aí, ninguém escapa da dieta, né? Por mais que a dieta seja para a vida toda. Exato. Mas o que você tem que estar? Você tem que estar alinhada com aquilo. Ó, gente, o Boris, tá? Vocês já conhecem, ele não para. A gente tem que estar consciente disso, porque a gente vai fazendo escolhas, né? Então, um dia você escolhe, você viu que deu aquela jacada feia, aí você fala no outro dia, você acha que é melhor eu dar uma segurada, aumentar no meu exercício para as coisas se manterem equilibradas e que a gente possa fazer. Ninguém está livre de uma festa de aniversário no meio da semana. Agora a gente já está chegando, a gente já está em outubro, tem as festas de fim de ano, mas é tudo uma questão de escolhas. O que a gente está escolhendo para a gente poder continuar e fazer com que o programa dê certo, para que funcione. Porque realmente funciona, funciona. Mas não é fácil. E a gente ouve muito disso. Tipo assim, mó preguiçosa. Tipo assim, você foi fazer bariátrica porque era a opção mais fácil. Gente, não tem nada de mais fácil. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje já fez o procedimento, mas tem pessoas que fizeram e sabem o perrengue que é. O pré-operatório, inclusive, é muito penoso, porque assim, você tem mais difícil ainda, né? Porque assim, você não tá tomando mais medicação, você não toma medicação para emagrecer, tá? No pré-operatório você faz dieta. E assim, é ansiedade, insegurança, é tudo toda aquela coisa que normalmente os gordos têm elevado ao quíntuplo pré-cirurgia, né? Então, e aí faz como? Porque justamente você não pode comer, porque você teve que emagrecer para entrar no pré-operatório, para entrar na maca, e aí você tá super ansiosa, você tá... É complicado, gente, é complicado. E tem muitas coisas que acarretam isso, tá, gente? Assim, as pessoas gostam muito de falar assim, tem uma expressãozinha, né? Que tipo assim, é gordo porque é sem vergonha, come mesmo. Mas o fato de ser gordo não tá só relacionado a você comer, tipo, desvairado. É claro que existem casos que as pessoas comem muito. No caso da Marília, a Marília já não estava nem comendo por conta da medicação que ela estava tomando, sabe? Então, assim, a gente precisa se conscientizar, tomar uma opção por questão de saúde, porque o que a gente preza aqui, essa troca de experiência, é trocar figurinha. Às vezes a Marília vem e fala assim, putz, essa semana eu não emagreci nem 1 quilo. Aí eu falo, nossa, Marília, e eu que enchei 2 quilos, sabe? E aí a gente fica nisso, não, mas calma, você tá no seu período de TPM. Calma, tem aquele momento platô, que você tá fazendo tudo direito e não perde 1 grama. Ou a Marília que, tipo assim, tá se exercitando, fazendo academia, a musculatura incha, então você não vê resultado na balança. Aí você começa a dar uma pirada, assim, de tipo, ai meu Deus, fiz tudo isso e deu ruim, meti o pé sabe? E agora? Mas, assim, o conselho que eu dou e que eu sempre falo, hoje, assim, eu sou muito apoiadora de quem quer. Quem quer e opta por fazer o procedimento bariátrico, eu super apoio. Falo, olha, vai lá, faça, mas faça consciente. Faça consciente, tenha o seu apoio, esteja, tipo assim, preparada para isso, para ir e fazer, porque tem tudo para dar certo, sabe? É difícil quando as pessoas falam assim, fulano viu, porque assim, vocês sabem que tem muita gente que gosta de falar, né? Putz, fulano fez e morreu, fez bariátrica e morreu. Gente, não é assim, fez bariátrica e morreu. Alguma coisa aconteceu que acabou levando ao óbito. Se vocês buscarem... Alguma coisa a pessoa fez. As pessoas, quando não faz o pré-operatório direitinho, isso acontece real, gente. Real mesmo. Desculpa te cortar, Zé. Não, sem problema. Então, é isso que, assim, a gente estava falando do meu pré-operatório, foi isso, o procedimento é esse, tem que fazer, é importante fazer, tá, gente? Essa preparação, dá uma segurada na ansiedade, faz tudo direitinho, obedece ali a risca,
as orientações, faça o acompanhamento com a psicóloga, porque isso é muito importante. Vocês Muito precisam importante. ter essa consciência, e isso é um site, você vai mudando e você tem que estar acompanhando isso, porque senão você acaba dando errado, né? Você acaba desistindo, você fala, tá muito difícil, não quero. E não é assim, vocês precisam estar realmente preparados, e é muito legal. E quando acontece da gente ir colhendo os frutos, não só de físico, como que fala, né? De você poder vestir uma roupa que antes você sempre quis e não coube, mas para você saber. Aí as pessoas falam assim, hoje, por exemplo, a gente precisa. No procedimento da Marília, nem tanto, né, Má? Que a Marília fez a sleep. Mas eu que fiz a bypass, a gente faz uma suplementação contínua para a vida toda. Aí as pessoas falam assim, nossa, que vantagem levou? Você emagreceu e vai continuar tomando medicação? Sim, mas hoje eu tomo uma suplementação alimentar. Né? Antes vitamina do que remédio, né? É uma medicação preventiva e não uma medicação para cura, né? Porque você não consegue curar ou controlar. Você consegue controlar com a medicação as comorbidades, mas você não consegue se curar. E no nosso caso, graças a Deus, a gente se libertou, né? Se libertou de diabetes de pressão alta, hoje não tem mais. Realmente, a Cris falou que realmente não acha que é fácil, e o Paulo, que está aqui na live com a gente, confirmou o que a gente está falando, que a falta do pré-operatório causa vários problemas, principalmente psicológico, pós-cirurgia, porque a gente acaba transferindo, porque a gente não é obeso à toa, né? Alguma coisa acarreta isso. Que seja uma disfunção hormonal, mas normalmente é psicológico. Normalmente é dentro da cabeça, porque a cabeça é que manda em tudo, em todos os pontos da nossa vida. Não só no corpo, né? A cabeça sempre manda em tudo. Então, o pré-operatório é que direciona você para você acabar entendendo no pós-operatório todas as mudanças que a gente tem, para a gente não substituir o que a gente comia antes porque não cabe, gente. Não cabe. Você quer comer, se você não fizer um pré-operatório legal, você quer comer e não cabe. No meu caso, que eu ainda tenho lá a válvulazinha do estômago para o intestino, que eu volta, entendeu? Enche o estômago, daí depois enche o esôfago e volta para a boca. Então, assim, não cabe. E aí, quando a pessoa entende que não cabe, líquido é mais fácil de descer, né? Aí você começa a não se reconhecer no espelho e aí você começa a querer ficar um pouco fora de órbita para poder aceitar essa situação. Então, o pré-operatório é muito importante. Olha lá, o Paulo falou de novo que o pré-operatório traz o sucesso do pós. E é a frase real, assim. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, é muito importante. É muito importante a gente fazer. Além dessa importância que a gente está falando do pré-operatório, é muito importante que a gente tenha pessoas do nosso lado que nos apoiam. Porque não é uma decisão fácil. A Carmen falou ali, mãe de bariátrico sabe o esforço. A Cris é minha parceira, ela vai me matar por eu falar isso, mas ela é minha parceira porque a gente passou por todo esse procedimento juntas. E era assim, uma troca de figurinha ferrenha. A gente levava a marmita, a gente comparava a marmita, de tipo assim, você tá com isso, a gente pode comer isso, não pode. No nosso pré-operatório a gente estava junto, então a gente levava os líquidos, né? Porque no nosso pré-operatório, no meu, que foi o mesmo que o dela, a gente ficou 10 dias. O nosso pré-operatório, além de todo o processo, 10 dias antes da cirurgia, a gente já deixou de mastigar. Então, a nossa alimentação era líquida. Tinha a inclusão do whey protein para manter a gente, né, disposta, com força, porque senão senão a gente não consegue, porque a gente deixa de comer, né, carboidratos, por exemplo, que gera energia, a gente não comia, então a gente precisava beber e o whey protein fazia isso, assim. E a gente tomava, então assim, você pensa que 10 dias antes da cirurgia a gente já estava tomando líquido. Depois a gente
entrou numa dieta restrita de 30, né? Porque depois do procedimento a gente precisou ficar de 30, porque aí você vai pelaquela base líquido, pastosa, até que você começa a comer. O da Marília foi menos tempo, mas isso diferencia da técnica e da instrução e da metodologia do médico também, né? Que vai fazer cirurgia. Exato. É, parceira diária. A Fernanda perguntou pra gente que conselho que a gente dá para quem tem resistência e tem medo de fazer a cirurgia. Eu acho que é assim, Fê. Hoje em dia, o procedimento é muito avançado. Já tem muito mais estudo do que há 10 anos atrás. O procedimento está muito... A tecnologia é realmente de ponta, os médicos conhecem muito mais sobre o assunto. Hoje em dia, a gente usa... a gente pode fazer consulta com nutrólogo. A gente tem muitos recursos. Mas o mais importante é você respeitar o seu tempo e você pesar, colocar na balança qual é o que você vai ganhar de positivo com a cirurgia. Então, o meu conselho, eu não sei se é muito bom, mas se for, eu não aconselharia esteticamente ninguém passar por esse problema. Mas por essa cirurgia, que é um procedimento bem grande, né? Agora, se for por saúde, vale super a pena. Eu tinha diabetes, pressão alta, sei lá, mas e eu, Boris, eu tô ocupada. E tá aqui agora. E eu não tenho mais doença e não tomo mais remédio. Então, desculpa, gente. Então, valeu muito a pena. Você precisa, só que você tem que se convencer disso. Tem que ser bom para você, não pode ser bom para os outros. Não importa. Importa quem está do seu lado para te dar um apoio a hora que você toma a sua decisão. Então, essa é o meu conselho. Não sei se às vezes tem um conselho diferente, mas esse é o meu. Assim, o que eu aconselho nesses casos é assim, complementando o que a Marília falou, todo mundo tem que respeitar o seu tempo e pesquisar, estudar sobre o procedimento, conversar com o seu médico, qual é a técnica mais adequada que ele entenda que vai te ajudar a solucionar e a te curar das suas comorbidades e todo o resto. E estudar. Hoje, se você for ver, os índices assim, são baixíssimos de darem ruim. Então, assim, a tecnologia realmente está muito avançada. Antigamente era uma cirurgia feita por corte, agora é por vídeo. Então, assim, você sai... Hoje não se tem mais as marcas... Hoje, praticamente, não tem mais a marquinha da cirurgia, sabe? Então, as pessoas precisam se conscientizar. E realmente colocar na balança, sabe? Qual é o ganho? O que vai ser sacrifício em algum momento? Vai. Mas o ganho que vocês vão ter, quem decide por isso, vai ser muito melhor. A qualidade de vida, gente, é outra. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar nossos stories aí. A gente, às vezes, eu e a Marília, a gente entra brincando e falando algumas coisas, assim. Uma simples caminhada, e que nem a gente foi esses dias atrás, que a gente bateu perna lá no Brás. Meu, nenhuma das duas, tipo, eu há 6 anos atrás não teria andado um quarteirão que já tava com aquilo. Eu tinha um problema no calcanhar, que era muito proveniente ao meu peso, porque eu sou pequena. E o meu peso era muito maior do que o meu próprio corpo sustentava. E o meu pé, para quem sabe, quem me conhece, o meu pé é pequenininho. Então, assim, as pessoas falam, como é que você aguenta esse corpão todo em cima do pé? Então, era sacrificante, sabe? Você tá sempre ofegante, sempre cansada, sem disposição. E hoje, a gente, assim, melhorou em 80%, assim, tá? Eu falo por mim. Não melhorou 100 ainda por conta do meu reganho, mas eu já tô resolvendo isso aí. A mata é no período de lua de mel, né? Tá emagrecendo só de respirar. Mas, Verdade. assim, a gente troca... Não que seja tão fácil assim, mas a gente tenta, né? Mas, assim, de outros momentos. E não é fácil. E a gente vem conversando com muita gente que tá no mesmo momento que a gente, assim, que fala assim, poxa, mas, nossa, dá um desânimo. E realmente dá, gente. Não é fácil. E era isso que a gente queria dividir e compartilhar com vocês. Do pós-operatório. Para quem tá... do pré, desculpa.
do pré-operatório. Para quem está pensando, que está com medo, estuda os métodos. A gente já deixou, inclusive, no perfil e lá no Face também, a diferença dos métodos. Estude mais sobre eles, tá? Porque aquilo ali é só um resuminho do que a gente coloca. É importante conversar com o gastro também, que vai fazer sua cirurgia. Não chega lá, escuta o que ele tem para falar, levanta, vai embora. Não, fala todos os seus medos, suas inseguranças, porque normalmente é o médico que decide qual é o procedimento. Então pergunta para ele por que um e não o outro. Eu perguntei. Eu queria saber, eu tinha medo, como qualquer pessoa. Então é importante conversar com o médico que vai fazer sua cirurgia. Uma coisa que eu tinha medo, e a Cris aí é minha testemunha, eu tinha medo, eu adoro pão salgado, qualquer tipo de pão. Eu tinha muito medo de fazer a cirurgia bariátrica e não poder comer mais pão, mas isso era uma fantasia da minha cabeça, era algo que, tipo assim, putz, e agora? Eu vou fazer e não vou comer o pão que eu tanto gosto? E hoje, gente, não tem nada disso, não tem nada. Existem casos, sim, que depois do procedimento bariátrico, as pessoas ficam, tipo assim, ficam mais cheias, ficam mais saciadas com certos alimentos e trocam, tipo, fazem substituições. Mas no meu caso, deu tudo certo, gente. Eu como. Mas antes eu conseguia comer 2 pães. Hoje eu como um pão e, assim, às vezes, se eu coloco uma proteína dentro do pão, eu deixo a metadinha para minha mãe comer. Ela que come, porque enche e eu não consigo comer. E uma das dicas principais é essa, né? Você pode comer pão? Pode, é só você encher de proteína dentro. Tá tudo certo comer pão branco, de farinha de trigo mesmo e tal. O que eu ia falar... Acabei esquecendo agora. Perdi. Ai, desculpa, gente. Acabei perdendo. A gente já tá chegando no final da live, né? E já deu meia hora e a gente nem percebeu. Já. Ó, tá vendo? É por isso que a gente fala, a gente quer o café com as bares, ó. Cadê essa xícara, Má? Ó, nós estamos aqui, ó, tomando café. E, ó, é café. Ó, café já mesmo, acabando, mas é café. Inclusive, a história do café foi uma da origem do nome, justamente porque a gente sempre se reúne à mesa tomando um café. Só que hoje a nossa mesa é diferente, a gente faz escolhas diferentes para a nossa mesa para acompanhar o café. E o que a gente quer deixar aqui para vocês é assim, é muito gratificante o retorno, mas não é fácil. E se vocês tiverem alguma dúvida de como foi, ou mais, assim, a gente está aqui para apoiar, para dividir, sabe? Sofrer junto, rir junto. A gente sempre faz essas coisas, assim, eu e a Marília, ultimamente, a Cris também, que a gente fica trocando muito ainda hoje em dia. Mas a Tati também, ó, fez o procedimento aí. Tinha medo, mas depois deu tudo certo. Tá aí toda fit, toda bonitona. E melhor de saúde, com uma qualidade muito melhor, ela sabe. E é isso, gente. A gente vai fazer outras lives, tá? Com outros assuntos. Se vocês quiserem sugerir ou perguntar como é que foi para vocês, vocês mandem aí que a gente vai estar tentando compartilhar e apoiar, tá? De novo, ressaltando, eu e a Marília, nós não temos... nós não somos médicas. Nós estamos trocando experiência de pessoas que são pacientes e as nossas dificuldades, tá? A minha, dela, principalmente. É justamente para a gente poder ter essa rede de apoio gigante, porque é muito importante. É comprovado cientificamente que redes de apoio, quanto maiores são, mais bem fazem para a gente, melhor a gente consegue caminhar com o que a gente tem, com a condição que a gente tem, que no nosso caso é bariátrica. Gente, eu tô lendo tudo aqui que vocês estão falando, agradeço muito. Benjamin, Esther! Um beijo para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Eu vi que a Camila entrou agora. Paulo falou bastante coisa legal pra gente. A gente fica muito feliz quando vocês gostam do que estão vendo, e dicas e conselhos e tudo. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito. Um beijo enorme. Prestem atenção, todos os posts que a gente coloca é porque a gente está passando por aquilo naquele momento. Então, quando eu postei um negócio que a balança também sobe a favor da gente, foi porque eu notei, né? Já venho notando há algum tempo, que ela deu meio que uma
uma pisada no freio depois que eu comecei a, tipo, trocar minha gordura por massa magra. Então é isso aí, acompanhando tudo que a gente vai postando é porque a gente está passando por aquilo naquele momento. Às vezes ela postou sobre a H. pylori porque ela foi no médico e deu positivo. Então é tudo isso, se vocês quiserem mandar pra gente dica, coisa que estão postando. E todos estão convidados a participar das lives com a gente. Todos Manda estão. um direct pra gente e a gente conversa, tá bom, pessoal? Obrigada. Um beijo A gente pra todos. vai... Deixa eu só falar uma coisinha. A gente vai começar também, gente, a colocar outras pessoas para participar das lives, tá? Então, vocês meninas que estão aí, não ficam fugindo não, viu? Karen, Cris, Tati, Paulo, que fizeram o procedimento, a gente, se vocês estiverem à vontade, é claro, serão muito bem-vindos na nossa próxima para conversar com a gente, tá bom? Obrigada de coração por vocês terem participado, ouvido um pouquinho a gente. Estamos aí. Esther, beijo. Beijo, gente. Tchau, gente. Obrigadão, gente. Tchau. Tchau.